Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Estamos aqui, nosso sétimo nosso propósito, o chamado. Hoje, para a glória de Deus, é o último nosso propósito. No primeiro elo, você aprendeu o que é o chamado. No segundo elo, você entendeu qual o objetivo que você foi chamado. No terceiro elo, você aprendeu como identificar o seu chamado. No quarto elo, você aprendeu o que acontece se você fugir do seu chamado. E no quinto elo, você aprendeu o que é chamado ministerial, para a glória de Deus. Então, Deus tem sempre nos abençoado. Cada elo que passou, primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao sétimo, você aprendeu algo diferente, você pôde entender o que é o chamado. No sexto elo também você pôde aprender os 5 sinais de uma pessoa que não está cumprindo o seu chamado. Que infelizmente há muitas pessoas que não têm cumprido o seu chamado. Muitas vezes ela mesma não sabe, mas às vezes por algum motivo, alguma coisa que deixa de fazer, ela não está cumprindo o seu chamado. Nesse sétimo elo, irei explicar para você que eu quero que você entenda nesse sétimo elo. Nós passamos esses 7 dias de propósito para que você entenda que o que Deus mais quer de você, o que Deus mais quer de nós, é que possamos entender que dentro da nossa chamada, nós devemos ter uma comunhão com Deus, porque chamada não é sobre orar, ou sobre pregar, ou sobre colocar a mão no microfone. O que Deus mais quer de você nesses 7 dias é que você entenda que dentro da sua chamada, que você precisa ter uma comunhão com Deus, é ter todos os dias um diálogo com Deus. Ou seja, não é porque uma pessoa prega, uma pessoa canta, uma pessoa ora, que essa pessoa tem uma comunhão com Deus. Porque para ter uma comunhão com Deus, você precisa orar, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de jejum, sabe? Porque, igual eu falo, não tem como você vencer as lutas, as batalhas, se você não orar. Não tem como você vencer as lutas e as batalhas se você não jejuar. Porque você precisa orar e precisa jejuar. Não tem como você vencer lutas se você ora e não jejua. Não tem como você vencer as batalhas se você jejua, mas não ora. É preciso você orar, ter uma vida com Deus. Então eu quero que você entenda que dentro da sua chamada, você precisa ter uma comunhão com Deus. Eu quero que você entenda que Deus capacita pessoas. Para desse negócio de você não consegue, você não pode, que você é fraco. Nesses 7 dias, o que Deus mais falou conosco é: você é capaz, você vai vencer, eu estou contigo, vai em frente. Deus é contigo, independente do que você passou, independente do que você passa. Entenda que Deus está contigo e você é capaz, você vai conseguir vencer. Tá na hora de você despertar esse chamado. Tá na hora de você despertar esse dom. Tá na hora de você despertar esse talento. De repente você tem um dom de cantar. Quantas pessoas que têm um dom de cantar, mas não usa? Quantas pessoas que têm um dom de pregar, mas não prega? Quantas pessoas que têm um dom para interceder, para orar, mas não está usando aquele dom, não está usando aquele chamado? Ela simplesmente está aí se escondendo. Ela está escondendo o seu chamado. E é como eu falei, a partir do momento que você esconde o seu chamado, você está fugindo de Deus. Você está escondendo ali de Deus o seu chamado, aquilo em qual Deus colocou em suas mãos. Então eu quero que você saiba que está na hora de você despertar o seu chamado. Já chega de você esconder o seu chamado. Chega de ficar se escondendo, falando que não pode. Chega de dar desculpa, falar que você não consegue, porque você é pequeno, porque você não sabe cantar, porque você não sabe pregar. Chega, já basta, já está na hora de você viver o teu chamado. Está na hora de você começar a despertar o seu chamado. Está na hora dessa geração começar a viver um despertar de nosso chamado, despertar esse dom que há dentro de você, desperta esse talento que há dentro de você, desperta esse chamado que há dentro de você. Então, na hora de você despertar esse chamado, eu quero deixar uma palavra nesse sétimo elo de João, do seu capítulo 6, do seu versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Então aqui os 55 falam, não tem como você chegar a Deus se você não chegar por Jesus. Porque a Bíblia mesmo fala que aquele que crê em Deus também crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você também está crendo em Deus. Porque eles são um só. A diferença é que Deus é o Pai e Jesus é o Filho, não é? Mas entenda que aqui Jesus fala que para você chegar a Deus, vai preciso você primeiro chegar até Jesus. Ter uma comunhão com Jesus também. Sabe? E aqui, aqui fala assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Então a palavra de Deus fala, todo aquele, ou seja, que ouviu a palavra, que aprendeu, vem a ele. Então se você ouviu a palavra, se você aprendeu, se você viveu a palavra, vai a Deus. Vai adiante, prossiga, vai no caminho, porque você encontrará Jesus. Aleluia. Aqui versículo 56. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Olha que forte. Aqui é muito forte. Porque igual eu falo, não é qualquer pessoa que tem visto a Deus. É claro que nós não conseguimos ver a Deus com nossos olhos carnais. Mas se você tiver a sua visão espiritual, eu tenho certeza que você consegue ver. Não da forma que eu falo ver Deus, mas eu me refiro de sentir a presença, de você ver os milagres acontecer, de você ver, porque tudo aquilo que você vê de bênçãos acontecendo, de milagres acontecendo, tudo aquilo que você veja quando acontece algo extraordinário, sobrenatural, ou seja, você está vendo Deus, você está vendo ali o poder de Deus acontecer, o poder de Deus se manifestar. Então aqui fala que só não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Ou seja, todo aquele que é de Deus tem visto ao Pai. É igual eu sempre falo, irmão. Só consegue sentir a presença de quem é do altar. Não tem como você sentir a presença se você nunca pisou no Santo do Santo. Não tem como você ver algo extraordinário, sobrenatural na presença de Deus se você nunca pisou no Santo do Santo. Se você não experimentou o que é pisar no Santo do Santo. Se você nunca experimentou ter uma vida com Deus. Se você nunca experimentou ter uma comunhão com Deus. Se você nunca experimentou ter algo a mais ali com Deus. Então só consegue ver Deus quem serve a Deus, quem busca Deus. Ou seja, que eu sempre falo, só consegue sentir a presença de Deus quem é de Deus, quem busca, quem tem uma direção. Porque, irmão, não é todo mundo que sente a presença, não é todo mundo que consegue enxergar milagres acontecer. Tem gente que na carne, ela vê aqueles milagres acontecendo, para ela é normal. Agora a pessoa que é do altar, a pessoa que realmente tem ali consigo a presença de Deus, ela vê de vários milagres acontecer e para ela é uma bênção, para ela é o céu se abrindo. Mas por quê? Porque ela é do altar. Porque ela é do fogo, porque ela veio da presença. Ela veio o quê? De Deus, do Espírito, da vontade de Deus. Esse 47. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha que forte. O próprio Jesus fala, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Porque para você ter vida eterna, basta você crer em Deus. Se você crê em Deus, você tem a vida eterna. E aqui, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Deus me fez lembrar daquela passagem onde Deus fala assim, nem só do pão o homem viverá, mas de toda palavra que dará a vida. Sabe, eu quero que você entenda que Deus, a palavra de Deus é o alimento. É o alimento que nos sustenta, é o alimento que nos fortalece. Porque o nosso corpo físico precisa se hidratar, precisa se alimentar.
mas nossa vida espiritual também precisa se alimentar, precisa nos fortalecer. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que só fazem jejum só para o homem. Quando vai no médico, fica 12 horas de jejum, mas para Deus não pode. Não pode fazer um jejum pela nação, não pode fazer um jejum pela vida espiritual. A sua vida espiritual está o que? Fraca. Então você precisa entender que Jesus, a palavra de Deus, é o pão da vida. É a palavra que te fortalece, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te ensina, é a palavra que te capacita, é a palavra que mostra você o caminho certo. Porque quando você chega com uma dúvida, procure isso aqui. Procura a palavra que vai te ensinar o caminho certo, a palavra que vai te ensinar, a palavra que vai te capacitar, a palavra que vai te mostrar o caminho. Porque igual eu sempre falo, você pode viver uma vida de treva na escuridão, mas se você tem Deus, mesmo que você passe por luta, mesmo que você passe por processo, você lá embaixo, nem que seja no último fundo, mas você vai conseguir enxergar uma luz, um brilho que vai acender a sua vida, que vai colorir a sua vida. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, igreja. Esses 7 dias que eu passei aqui não foi em vão. Eu quero que você entenda que Deus mais quer de nós é que dentro da nossa chamada viemos ter uma comunhão com Deus. Viemos, saber o que é uma comunhão, saber o que é ter um diálogo com Deus. Será que você que está me ouvindo agora, será que você sabe o que é ter uma vida com Deus? Será que você sabe o que é ter uma vida de oração? Então é preciso que a gente ore, a gente tenha uma comunhão com Deus. Eu acredito que Deus capacita pessoas. Deus capacita pessoas para o seu chamado. Deus fortalece, Deus ensina. E cada dia mais Ele vai abrir nossa sabedoria e vai nos mostrar o caminho certo. Então aprenda. Não foge do seu chamado. Não esconde o seu chamado. Tá na hora dessa geração despertar o seu chamado. Tá na hora de você começar a despertar esse dom que há em ti. Tá na hora de você despertar em você esse talento que é dentro de ti. Tá na hora de você começar a despertar de você esse chamado. Deus está te chamando hoje, venha. Eu te capacito, eu te ensino, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te mostro o caminho certo. Então venha, use esse dom. Use esse chamado, independente do que as pessoas vão falar de você, independente de quantos processos, quantas lutas você passar, saiba que Deus está contigo. Eu quero que você entenda que o chamado não é fácil. O peso da chamada não é fácil. Só consegue saber, irmão, o que é o peso da chamada quem um dia carregou aqui nas costas. Só consegue permanecer firme no chamado quem um dia passou por luta e sabe o que é. Então, quem é de raiz consegue permanecer até o final. Porque se você for de raiz, você vai permanecer até o final. Eu quero que você entenda que o chamado muitas vezes traz dor. Muitas vezes dentro do seu chamado você vai chorar, você vai ficar triste. Você muitas vezes vai ficar alegre, muitas vezes você vai ser humilhada, vai ser desprezada, porque é isso que o homem quer fazer com nós. É isso que a humanidade faz com nós. A humanidade quer nos desprezar, quer nos humilhar, quer falar pra gente que a gente não consegue, que a gente não pode, que nós somos fracos, que nós somos pequenos. O mundo quer olhar pra gente e falar que somos pequenos. As pessoas que estão ao nosso redor querem olhar pra gente e falar que somos pequenos e que nós não vamos conseguir. O mundo quer olhar pra gente e falar que esse sonho não é pra gente, que esse projeto não é pra gente, que nós não nascemos pra esse sonho, que nós não nascemos para viver nesse chamado, mas Deus é que nos escolheu. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos capacitou. Então, se Deus te chamou, para que você vai temer? Você não precisa temer mal algum, porque quem te chamou foi Deus, quem te capacitou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Então, se Ele te escolheu, te chamou, porque Ele sabe que você vai conseguir durar, você vai conseguir ficar firme nesse chamado até o final. Você vai conseguir se firmar, você vai conseguir ficar firme na rocha. Então, eu quero que você entenda que chamado não é fácil. Eu falo que muitas vezes eu me entristeço com algumas coisas,
Muitas vezes já fui humilhada, as pessoas, quando eu me olhava na igreja, às vezes ela me olhava de cima a baixo, assim, pra mim, como se eu fosse uma estranha, como se aquele lugar ali não fosse pra mim. Às vezes quando eu tava pregando, às vezes a pessoa tava olhando pra mim assim, com uma cara sem graça, cochichava com a outra, como se aquele lugar que eu tivesse não fosse pra mim. Mas é isso que o mundo quer fazer pra você. O mundo quer olhar pra você e dizer que você não consegue. A humanidade quer olhar pra você e falar pra você que esse sonho não é pra você. As pessoas querem falar pra você desistir, pra você parar. Quer falar pra você que o chamado não é seu, que você é muito pequeno pra isso, que você não sabe falar direito, que você não sabe cantar direito, que você não sabe pregar direito. As pessoas querem falar pra você que a teologia é tudo nessa vida, quer falar pra você que pra você pregar você precisa de teologia, sendo que quem capacita é Deus, sendo que muitas vezes você não vai precisar de teologia pra isso. A única coisa que você vai precisar é orar, é buscar, é saber que Deus se capacita, é saber que o pão é de Deus, é saber que o pão ele vem do céu, é saber que o direcionamento, é saber que a sabedoria não vem do estudo, a sabedoria vem de Deus, porque muitas pessoas pode até não ter estudo, mas se tiver Deus, se tiver a presença, ela tem tudo na sua vida. É como eu na escola uma vez aprendi com um professor, ele simplesmente olhou para mim e falou assim: o estudo nem sempre é tudo na vida. Porque ter diploma não significa que você tem conhecimento. Você pode ter diploma e pode não ter conhecimento. E muitas pessoas não têm diploma e têm conhecimento. Então, quero que você saiba que muitas vezes para você pregar, para você cantar, você não precisa fazer um curso, estudar. A única coisa que você vai precisar é buscar Deus dentro da palavra. É bater o seu joelho no chão, é orar, é interceder, é jejuar, é fazer propósito, é saber que quem te capacita é Deus. Glória a Deus. Nesse sétimo elo, que é o último elo para a glória de Deus, eu quero fazer uma oração por você. Por você que de repente tem um chamado, mas você simplesmente largou, você simplesmente escondeu. Quantas pessoas que têm um chamado e ela simplesmente escondeu o seu chamado, ela se escondeu ali. Então chegou a hora de você despertar esse dom que é em ti. Chegou a hora de você despertar esse chamado que é em ti. Chegou a hora de você despertar esse talento que há aí dentro de você. Tá na hora de você despertar esse dom. Tá na hora de você começar a despertar esse chamado que há em você. Deus está te chamando hoje, venha. Deus vai te capacitar, assim como um dia Deus me capacitou, assim como um dia Deus me ensinou, assim como Deus um dia mostrou o caminho para mim, um dia Deus também vai te capacitar. Deus também vai mostrar o caminho para você. Vamos entrar em oração em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço ao Senhor que toque sobre aquela pessoa, sobre aquela jovem, essa pessoa que de repente parou de orar, parou de buscar, essa pessoa que de repente escondeu o seu chamado, escondeu esse talento que há em ti, escondeu o dom que há nela. Meu Pai, faça com que essa pessoa desperte esse dom, essa pessoa possa despertar novamente esse talento, que essa pessoa venha despertar novamente esse chamado, que ela possa usar esse dom, esse talento, que ela seja um instrumento usar em tuas mãos. Deus, levante uma geração, mas uma geração eleita. Uma geração do Espírito Santo, uma geração que busca, uma geração que ora. Pessoas, Senhor, velhos, crianças, jovens, adolescentes, pessoas que venham profetizar, pessoas que venham pregar, pessoas que venham orar. Pessoas que venham saber que o chamado é ter uma comunhão contigo. Não é sobre pregar, não é sobre cantar, não é sobre colocar a mão no microfone, mas é sobre ter uma comunhão com o Senhor. Mas é sobre buscar o Senhor, é saber o que é ter uma intimidade com o Senhor. É sobre saber pisar no santo do santo. É sobre saber sentir a tua presença. É sobre saber o que é o fogo do Espírito Santo. Abençoe aquela vida e que essa pessoa possa usar este dom, que essa pessoa viva o chamado, viva
o teu propósito na vida dela, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe. Eu quero que vocês digam no comentário assim: eu vou viver o meu chamado. Não esqueça, comente aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários: eu vou viver o meu chamado. Eu quero que você viva o teu chamado. Deus está te chamando hoje para despertar dentro de ti esse dom que um dia você parou de cantar. Deus está falando hoje que está te chamando hoje para você despertar de ti esse dom, esse talento, esse chamado que um dia você se escondeu, que um dia você fingiu como se nada tivesse acontecido. Deus está chamando você hoje para despertar esse chamado, para despertar esse dom. Então escreve nos comentários: eu vou viver o meu chamado. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Deus abençoe a todos que estão inscritos no canal. Deus possa abençoar vocês. Aqui é um canal de oração, um canal de palavra, um canal de busca, aonde tudo que eu prego, tudo que eu oro é direcionado por Deus. E hoje eu só estou aqui pregando, cantando, orando, tudo pela graça de Deus. Tudo porque um dia Deus me capacitou e tudo porque Deus me escolheu para isso. Porque quem sou eu? Eu não sou nada. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é forte, mas eu não sou nada. Mas Deus é quem nos capacita, nos ensina. Deus é quem pega os fracos e faz virar forte. Deus não é Deus de fazer o rico virar rico. Deus é Deus de fazer o pobre virar rico. Deus é Deus de fazer o pequeno virar grande. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que faz o impossível tornar possível. Glória a Deus. Então Deus abençoe. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus amigos. E Deus abençoe a sua vida. Um beijo. Foi muito bom estar com vocês aqui nesses 7 dias de propósito. E eu creio que Deus abençoa a sua vida. Como eu sempre falo, quando Deus abençoa as pessoas, Deus também está me abençoando. Quando vocês estão felizes, eu também estou feliz. Deus abençoe essa vida, em nome de Jesus.